O que a gente tem que olhar para uma cultura é compreender se ela favorece o crescimento da empresa. Compreender quem é a cultura e olhar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que ela realmente consegue entregar, é uma maneira de construir marcas mais fortes. Porque você, como marca, você não vai conseguir agradar todo mundo. Quando você entende a sua marca, que essa sua essência, eu imagino que uma das perguntas que você deve investigar é a história da empresa. Totalmente. Né? Então, o que vem dessa história, os valores, isso tem que ficar tão preservado. Se a gente começa a levar para o cliente, para o consumidor, uma ideia de algo que aquela organização não é, aquilo não tem sustentação. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Oratória Executiva. Aqui você encontra quinzenalmente assuntos para te ajudar a ganhar autoconfiança, clareza e direcionamento para que você cresça na sua carreira e também leve o seu valor para todos que estão ao seu redor. Hoje eu tô aqui com um convidado que eu conheci recentemente e que já estou tendo uma conversa muito interessante com ele, que é o Guilherme Sebastiani. Nós vamos falar sobre marca, como ser uma marca que é lembrada no universo corporativo, e não somente no universo corporativo, mas também no mundo. O Guilherme, ele é especialista em branding para empresas. Seja muito bem-vindo aqui, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, Cecília, é um prazer estar aqui com você. Um prazer te receber, obrigada por ter vindo, obrigada por ter viajado para chegar até aqui. É uma honra, a gente está tendo uma conversa já tão legal e eu tenho certeza que vai ser extremamente frutífero para todo mundo. As melhores partes a gente conversou antes, agora vai ser só a parte ruim. O papo bom antes todo mundo perdeu. Não, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Muito bom. O Guilherme, para a gente começar essa conversa, para as pessoas te conhecerem, conta para mim e para as pessoas o que Guilherme Sebastiani comunica sobre Guilherme Sebastiani. Olha, essa é uma pergunta que às vezes eu me faço, inclusive, se eu estou comunicando as coisas corretas. Acho que toda marca que se constrói, corporativa ou pessoal, tem que o tempo todo se questionar o que a gente é capaz de construir, olhar para a nossa própria potencialidade e se os nossos passos estão aproveitando esse potencial. Eu acho que a marca Guilherme Sebastiani, principalmente, ela se constrói em cima de outra palavra que é questionamento. Essa é a palavra que eu tento trazer para o meu dia a dia, de questionar a realidade das empresas, de questionar a realidade da minha própria profissão, dos métodos, das ferramentas, da maneira como se constroem marcas, colocando em xeque, muitas vezes, algumas verdades que são endeusadas no nosso meio. Então o Guilherme é um pouco inventor de novas ferramentas, desconstrutor que gosta de desmontar conceitos e outras técnicas para remontar de uma maneira que eu acredito que funciona na minha realidade, na realidade dos meus clientes. Eu já gostei do que você falou. Já adorei isso. Essa desconstrução. É o que eu mais gosto. Questionar e desconstruir. Gostei. Vamos ficar com essa palavra, que eu quero chegar nisso, porque dentro do universo de liderança, que é o universo que eu atuo, o universo onde a maioria das pessoas que nos acompanham atuam, com liderança, com desenvolvimento de pessoas, com gestão de negócios. Quando a gente fala sobre aparecer, né, ser visto, ser reconhecido, que é um desejo de todos nós, né? Ser visto, ser reconhecido pelo que a gente faz, pela nossa entrega. Mas existem coisas muito construídas dentro do universo corporativo sobre isso. Então, eu já ouvi muitas coisas assim. Não sorria, não... A pessoa, uma cliente minha entrou numa empresa nova e falou, chegou lá sorrindo, como ela é. Não sorria, porque aqui você não pode sorrir. Ou quem sorri não tem credibilidade. Quem sorri muito largo não tem credibilidade. Ou você precisa
ter certos tipos de comportamentos para ser aceito aqui. Mas eu quero, antes de entrar no tema da reputação, pegar um ponto da tua fala que eu achei muito interessante, dessa tua amiga que entrou numa empresa e falou, não sorria, porque pessoas que querem crescer na profissão não podem sorrir. A pessoa falou para ela, aqui dentro, nesse cenário. Exato. Você tem empresas com diferentes culturas. A gente pode criticar, obviamente, essas culturas, não concordar com a filosofia delas e tá tudo bem. O que a gente tem que olhar para uma cultura é compreender se ela favorece o crescimento da empresa. Quando a gente desenvolve uma marca corporativa, a gente não pode chegar tirando regra de qualquer lugar, para não dizer um palavrão, né? E criando marcas fortes tem que ser sempre dessa mesma forma. Inclusive porque muitos que fazem isso trazem questões de tendências, e tendências, embora sejam importantes, elas têm o seu tempo. Né? Quando a gente fala de construção da marca corporativa, a gente tem que olhar mais para a essência do que para a tendência. Então eu já encarei na minha vida profissional empresas que tinham os mais diversos tipos de cultura. Culturas que me atraem, com as quais eu me identifico, culturas com as quais eu não me identifico. Mas olhando para todas elas, ou para a maioria delas, sendo empresas bem-sucedidas, a gente tem que observar qual é essa mecânica que funciona dentro dela. E aí quando a gente vai levar para o brand corporativo, a gente vai ter duas preocupações. Como é que eu alinho a expectativa para quem está de fora da empresa, de que tipo de empresa essa daqui é, que tipo de marca ela é. Não é só o que o produto faz ou o serviço. O valor, né? O que sustenta. O que sustenta ela. Então vão ter, obviamente, em diferentes contextos, diferenciais que vão partir de dentro daquela cultura. E o segundo ponto é como é que a gente valida muitas vezes no estilo de ser da empresa para atrair profissionais que vão se sentir atraídos por aquele ambiente, que vão gostar, que não vão, nossa, ó, não tô aqui para socializar, eu tô aqui para ser sério, objetivo, direto, entrar, resolver e sair. E se a empresa funciona dessa forma, tudo bem. Pode não ser o tipo de empresa que me atrai. O problema é quando a gente transforma a realidade de um exemplo, de uma empresa bem-sucedida ou de um líder bem-sucedido, e a gente incorpora aquilo como é assim que eu tenho que ser, é assim que minha empresa tem que ser. E isso, obviamente, significa que, mesmo que você tenha clareza de que não é assim que você tem que ser, como indivíduo, como empresa, isso traz conflito. Vamos supor que o amigo dela está certo, porque às vezes também é uma perspectiva dele. O ser cético e questionador é, será que aquela empresa é assim mesmo? Ou será que as experiências daquele indivíduo fizeram ele olhar para determinados aspectos, supondo que ele esteja correto? O problema começa lá atrás. Às vezes a gente quer resolver o problema quando ele está na nossa frente. E nem sempre ele tem solução naquele momento. O aprendizado é, como é que antes de eu entrar numa empresa, eu investigo um pouco mais dela. Eu entendo não só quem ela é e aquela cultura, mas o que ela precisa. Porque isso pode ajudar a identificar ok, eu consigo ficar sem sorrir, eu consigo ficar nesse ambiente trazer uma sem versão ser tão mais espontâneo. séria. Eu consigo criar, não vou dizer uma máscara, mas criar uma versão, supondo, né, uma versão mais séria de si mesmo, mas esse é um lugar onde as minhas habilidades, as minhas competências vão aflorar e eu tenho potencial de crescer. Essa é uma escolha, né? Falar que se deveria antes ter olhado para a cultura, obviamente é muito fácil em retrospecto, mas o que a gente tem que começar a olhar para cada escorregada que a vida dá na gente, que a gente toma, o que a vida coloca, como é que eu posso me precaver para uma próxima vez? Agora, se sua amiga começar a ficar realmente infeliz dentro desse ambiente, o aprendizado é começar a olhar para a sobreposição de cultura. E por que olhar para a cultura é tão importante, não só para a construção da nossa marca pessoal, mas para a marca corporativa? Na marca pessoal, um ambiente que favorece as tuas qualidades de soft skills, a tua própria personalidade, é um ambiente onde mais provavelmente você vai ser mais bem-sucedido, onde você pode desenvolver um tipo de liderança mais autêntico daquilo que você realmente é. Mas para o negócio também é importante a gente olhar para uma empresa e conseguir entender que se a gente começa a levar para o cliente, para o consumidor, uma ideia de algo que aquela organização não é, aquilo não tem sustentação.
Exato. As pessoas saem falando, um colaborador sai falando dos problemas daquela empresa para alguém em casa que comenta com o outro no telefone sem fio. Claro que as informações vão se perdendo, vão se alterando. Um consumidor compra um produto de uma empresa acreditando não só naquilo que ele está recebendo, mas em quem está por trás daquilo. E no momento que de repente uma crise acontece, porque alguém falou uma abobrinha ou algo deu errado na entrega daquele produto, você, como consumidor, fala, fui enganado. Mesmo quando o produto é bom, mas você tinha uma expectativa diferente. Então, compreender quem é a cultura e olhar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que ela realmente consegue entregar, é uma maneira de construir marcas mais fortes, porque marcas mais fortes são pautadas, e aí a minha visão, são pautadas em verdade. Isso tanto para a pessoa quanto para uma empresa. Investiga a empresa, vai olhar o que falam dela, né? Vai procurar informações sobre quem já trabalhou lá, se você puder, é claro. Para entender se aquilo faz sentido para você e se vai te ajudar a potencializar os seus talentos para que você tenha um crescimento ali, né? E não fique sempre na defensiva, tentando, eu não posso sorrir, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Se isso te trava e vai te causar um mal-estar, obviamente vai te levar para um estado de sofrimento. Claro, a gente está falando de como talvez ela devesse ter sido um pouco mais estratégica para uma próxima vez. Mas também a gente tem que considerar alguns outros fatores que pesam, né? Para a vida de todo profissional, executivo, de um nível que está começando na carreira, até alguém que está num nível maior, a gente tem pressões que... Sim, pressão da vida. Né? Você tem família. boleto, você tem família. Sim, às vezes você tem, inclusive, o desejo de eu quero ter aquela empresa no meu currículo. Porque ter trabalhado naquela empresa agrega para sua marca pessoal. Se você tem uma clareza muito grande do porquê você está lá, eu acho que isso traz resiliência, né, para atender esses objetivos. Você pode estar em paralelo procurando outras oportunidades, mas ótimo, aquilo ali me traz um objetivo que me faz realmente levantar e estar lá toda manhã. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Quando você recebe, você é uma pessoa bastante questionadora, né? Quando você recebe um cliente para construir uma empresa, para construir a marca, quais são as perguntas, assim, não todas, tá? Mas assim, as três principais perguntas que você, as três principais respostas que você tem que ter para poder começar a pensar na construção daquela marca. Eu acho que mais do que então respostas, eu vou pegar, de repente, ali na tua fala, que você ia perguntar sobre as principais perguntas, depois falou das respostas, são as principais perguntas, né? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente tem que ser curioso. O questionar tem que envolver curiosidade. O questionar não é bater de frente, embora isso possa acontecer em algum momento, mas não numa fase inicial de conversa, que você não conhece a pessoa, você tem uma visão, obviamente, limitada da realidade dela e da empresa, da experiência dela, você não é especialista na área dela, então a gente tem que escutar muito mais do que falar, e aí perguntar é importante. Eu gosto de perguntar primeiro por que a gente está conversando. Ah, que interessante. Por que a gente está aqui, né? Por que você acha que eu posso te ajudar? Isso, claro, é útil para um processo de venda para entender um pouco mais quais são as dores que eu posso propor um serviço. Mas é no tipo de dor que eu consigo pensar em qual que vai ser o roteiro daquele trabalho, quais são as etapas, quais são as pesquisas que vão poder ajudar a ir de verdade aonde está a fundo os problemas, porque no primeiro momento o que nós temos sempre é sintomas, né? Às vezes chega o cliente falando, não, porque eu preciso ter um propósito, tá, mas por que precisa ter um propósito? Porque todo mundo está falando. Não, tudo bem, mas por que você acha que isso é relevante na empresa? Aonde isso vai te ajudar? Então, talvez eu não tenha... é o propósito, o primeiro ponto, isso é legal. Não, porque o que ele espera daquele resultado. Isso daí, que você falou da construção de reputação, de você manter o que você... É bancar o que você estruturou, o que você Exato. Isso para pessoas também faz muito sentido, né? Porque uma pessoa que ela tem isso no valor dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, como marca pessoal. Eu tenho como um valor muito forte para mim é a transparência. Então,
não tem enrolação, assim, não adianta. Onde eu sinto cheiro de enrolação, eu posso perder. Vai na lata. E uma vez, vou dar um exemplo, uma vez eu fui fazer um trabalho, eu já trabalhei muito com político, essa questão de oratória, posicionamento. E aí eu fui fazer um trabalho para um político, não daqui de Campinas, mas da região aqui, de uma cidade próxima. E era um trabalho para ele, assim, de oratória, de posicionamento, para ele melhorar, para ele ir bem na campanha e ganhar a eleição. Ok. Fomos fechar o trabalho, pedimos os dados para emissão da nota fiscal, vem a nota de onde? Da prefeitura. Daí eu falei, olha, aí eu já... E era um trabalho que ia me trazer muitos outros trabalhos. Aí eu falei para ele, não, a nota não vai ser emitida no nome da prefeitura, porque a prefeitura não é o nosso cliente aqui, né? Sim. Então a gente se colocou. E ele falou, não, se não for pela prefeitura, eu não faço. Eu falei, então não faço. Não faço. E isso é uma coisa importante para mim, e eu vejo que é muito importante também para as pessoas que estão nos ouvindo, que é essa questão de você, quando você entende a sua marca, que essa sua essência, que tem a ver com a história, eu imagino que uma das perguntas que você deve investigar é a história da empresa. Totalmente. Né? A história. Então, o que vem dessa história, os valores, isso tem que ficar tão preservado. E aí, quando eu falei para você antes, né, eu acredito na flexibilidade, eu acredito sim. Mas não ao ponto da corrupção. Não ao ponto, não é de você, não é nem a corrupção no termo, no sentido assim, o que é a corrupção no mundo, mas é de você se corromper. Né? É de você romper com o que é verdadeiro, o que é verdadeiro para você, né? Que, do meu ponto de vista, eu perdi aquele cliente, ele foi embora. Ok, foi embora. Mas eu perdi. Mas o que eu ganhei? Eu ganhei muitas coisas. Primeiro que eu dormi em paz aquela noite, foi ótimo. Eu dormi muito tranquila. Eu ganhei autoconfiança, porque isso me fortaleceu, me manter, eu acredito que quando um profissional, ele segue isso que você falou, eu preciso bancar aquilo que eu sou, tanto as empresas quanto os profissionais, isso aumenta a força, talvez não momentânea, mas você se sente mais confiante e aumenta a reputação. Então eu pude construir muitas coisas. E eu já recebi muitas propostas, assim, principalmente quando eu trabalhava nesse universo político. Mas muitas, assim, até de cargo, de vamos fazer um trabalho, depois tem um cargo para você, e muitas. É um mercado bastante delicado. Mas eu acredito que se eu tivesse, né, dito sim para alguma delas, talvez a gente não estivesse falando aqui hoje. Né? O que eu tendo a olhar de uma maneira bastante humana, é que a gente tem que ter essa autocompreensão de quem a gente é, né? Porque quando a gente fala de flexibilidade, tem pessoas que talvez estejam usando, falando, não, eu aceitaria esse acordo. Tudo bem, eu posso não concordar, você obviamente não concorda. Mas que é valor para mim. Eu sei, mas o que eu quero é que essa pessoa depois não crie uma fantasia, uma alegoria de si mesma, de que é ética ou transparente. Não, porque eu sigo... Não é. Não é esse o seu valor, né? Não é esse. Outras coisas. Não é esse o seu valor. O que significa e não significa que essa pessoa seja melhor ou pior que eu. O que me incomoda, e eu acho que me incomoda quando a gente fala de lideranças ou de marcas corporativas, é quando mentem para si mesmo. É muito fácil. É muito fácil por um líder achar que é um ótimo líder e não querer melhorar. É muito fácil para o empresário achar que a empresa dele é ótima e não ter o que melhorar. E aí na hora que a gente vai escutar, e isso acontece muitas vezes, e eu entendo que é natural. Quando eu vou escutar os clientes do meu cliente, eles contam coisas de quando a gente vai levar para o nosso
tem que ser abordadas com delicadeza, porque são algumas verdades que nem sempre a pessoa está. Então a gente vai preparando um pouco ali para o baque, até porque é natural, a pessoa está num cargo alto de liderança, ela não está no tete-a-tete necessariamente com o cliente dele final, ou com a maior parte da equipe. Quando eu estou desenvolvendo um projeto de marca, eu olho de uma maneira, não conta para ninguém, tá? Mas eu olho para as pessoas com quem eu estou lidando e eu estou tentando o tempo todo entender quais são os limites delas. Se o meu limite eu não tenho paciência para liderar uma equipe grande, e isso obviamente prejudica em alguns momentos o número de clientes que eu posso atender, por isso a gente se posicionou como uma alfaiataria de marca, eu tenho que olhar para aquele cliente e entender que o posicionamento, a estratégia de marca que eu vou fazer, muitas vezes é ele que vai implementar. Se aquilo que eu tô criando, se ele não acredita, se ele não adere. Se ele não acredita, ou se é difícil para ele adotar aquela estratégia, por quem ele fica muito complicado. Olha a importância desse alinhamento marca corporativa, marca pessoal. Então você falou de história, eu vou fazer um compilado do que você falou para a gente seguir para mais 2 pontos. Você falou da história de vida, né? Um dos pontos que você chega é a história de vida. Sim. A história da empresa e de vida do líder também. Desculpa, mas eu pergunto. História da empresa. Eu pergunto a história da vida do líder. Porque está atrelado. Exato. Então, a história. Quais 2 outros pontos? Então, a história. Vamos imaginar que um tripé que sustenta uma marca corporativa. História. Pensar num tripé. É história, valores e produto. Tá? Obviamente eu não tenho como virar para o meu cliente e perguntar quais são os valores de uma maneira que funciona para o trabalho. Porque muitas vezes os valores que ele tem pendurado na placa da parede são os valores não que aquela empresa realmente tem, mas o que ela acha que deveria ter. Sim. Entra no que a gente falou da flexibilidade, entra no que falou da situação da sua amiga. A gente tem que entender quais são os valores verdadeiros de uma organização. Porque, inclusive, se um dia tiver um propósito, são eles que vão sustentar o propósito. E aí esses valores têm que ser compartilhados da organização. Toda empresa tem. Resta saber quais são. Tá? E o terceiro é realmente produto. A gente não pode esquecer do produto. Mas a gente tem que olhar o produto de uma maneira diferente. Então, tudo bem, eu pergunto para o meu cliente por que o produto dele vende, por que os clientes dele gostam daquele produto, quais são as qualidades daquele produto, mas quando a gente vai investigar, a gente também descobre várias outras coisas, muitas vezes mais relevantes. Interessante. Porque todo técnico, todo empreendedor, conhece completamente daquele produto que está analisando e vai ter um olhar muito mais meticuloso sobre aquilo que vende. Um olhar que muitas vezes valoriza o que você gosta do produto, não o que o teu público gosta. E aí a gente vive num mundo... De novo, eu falei que eu gosto de pensar brand de uma maneira racional, mas branding é essencialmente emocional. Eu tento racionalizar o lado emocional. Então eu tenho que entender quais são as emoções que estão ligadas à compra daquele produto, qual é o papel que ele tem ou que ele pode ter. Então vou dar um exemplo. Uma vez a gente atendeu uma empresa, estava desenvolvendo uma plataforma para análise de risco e compliance. O que ela queria comunicar quando eu perguntei? O que a gente tem que comunicar no posicionamento sobre a sua empresa? Que a gente reduz custo, análise de risco e compliance, que é mais rápido, que você não depende do tempo de resposta de um analista ou de um consultor, que é tudo na tua mão. Pô, legal. Aí a gente foi ver o que os concorrentes falavam. Tudo a mesma coisa. Então como é que a gente vai se posicionar ali? E aí o que a gente começou a olhar, Cecília, foi para benefícios diferentes. O que mais aquele produto poderia agregar, não frente ao modelo tradicional, mas para empresas que fizessem um uso maior deles. E aí a gente percebeu, na investigação, que, se eu tenho uma plataforma que faz essa análise, que eu posso fazer um diagnóstico de risco de cada colaborador que eu vou contratar, de cada cliente para quem eu vou vender, de cada fornecedor que vai fazer parte do meu ecossistema, eu consigo criar uma relação de confiança muito mais forte. Eu consigo criar uma relação de proximidade à confiança maior e onde os negócios fluem melhores, porque eu eliminei boa parte do risco operacional. Então você não começa um relacionamento na retranca, na agressividade, olhando com suspeita.
você já parte de um estado emocional mais tranquilo. Então o que a gente está vendendo é tranquilidade e construção de cultura de confiança. Com uma plataforma, né? Com uma plataforma que faz análise de risco, compliance, e que por acaso, te reduz custo, é muito mais rápido, é muito mais ágil. Então, a gente tem que inverter a ordem dos benefícios para aquilo que realmente faça mais sentido para o emocional. Isso não diminui o papel do racional, mas às vezes o racional é óbvio. Sim. O racional o teu público já sabe. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que a gente... Eu tenho certeza que você vai responder, mas eu quebraria a minha cabeça para responder. Tá. Você falou responder. Você falou de história, ok, história de vida. Vamos fazer um paralelo agora para o líder. Tá. Para a liderança. História, ok, história de vida. Valores, aquilo que você não abre mão. Exatamente. Para chegar, inegociável, capital da sua vida, né? Agora, essa questão de percepção de produto. Como a gente pode pensar isso para um profissional que está querendo ascender na carreira e trabalhar a marca pessoal? Então, você já sabe que pensar história, pensar valores. Agora, a percepção do produto. Eu penso que passe por 2 pontos e aí você me diz. O primeiro, sobre o problema que você resolve. E o segundo, a experiência que você gera enquanto você resolve esse problema. É isso ou é mais que isso? É metade disso. É metade? É metade. Então vamos lá. Quando a gente fala da construção de uma marca, uma maneira que eu gosto de explicar, que eu uso muito nos meus cursos e com os meus clientes, é virar e perguntar. A reputação, aí pode ser sua como pessoa, pode ser do negócio, é importante para o teu resultado financeiro? Se a pessoa diz não, obviamente a conversa termina ali. Bom, já que a reputação não importa, vou embora. Mas todo mundo diz sim. E aí a pergunta na sequência é, mas qual reputação única, própria, te destaca frente aos teus concorrentes? E o concorrente pode ser um concorrente para um cargo de liderança, pode ser o concorrente da empresa. E geralmente as pessoas não sabem responder. E tudo bem, é difícil. Na marca pessoal talvez a gente precise de muita terapia. Na empresa a gente tem ferramentas que aceleram isso, até porque a gente não fala só com o dono, fala com várias pessoas para ter esse panorama de quem a marca é. Alguns clientes inclusive chamam de terapia de marca porque eu coloco elas no divã. Um ponto que a gente vai olhar é isso. O que de verdade você entrega? O que de verdade o teu produto faz pelo teu público? Então, o que de verdade esse líder entrega para a empresa que ele vai trabalhar. Exatamente. Como é que teus liderados te veem, ou no caso de uma corporação, o que os teus clientes percebem. Mas isso é 50% da reputação, porque é reputação construída com quem você já teve contato. Com as pessoas que você já liderou, com as pessoas com quem você já se relacionou. E no caso da empresa corporativa, para quem você já vendeu o teu produto, o seu serviço. Para o líder, né? Aquelas pessoas com quem ele se relacionou. A tua reputação está lá. Positiva ou negativa, você tem uma. Mas não é só positiva ou negativa, né? Ela pode ser positiva e desalinhada do tipo de percepção que você gostaria de ter ou que se alinha com quem você realmente é. Porque às vezes a gente pode, daí sim, viver aquela máscara durante tanto tempo que as pessoas acham que você é uma coisa que só que realmente não é. Só que o segundo ponto, que seria a outra metade da construção da reputação, é a promessa. E aí a promessa é aquilo que a gente pode literalmente prometer que a gente vai fazer, como marca, como produto, como líder, mas também aquilo que a gente transparece. Na corporativa, a gente transparece isso na comunicação, nos pontos de contato da marca, na aparência, no escritório, no ponto de venda, até na própria equipe que você coloca na linha de frente, cria percepções em públicos antes que eles te contratem. Na liderança, na marca pessoal. Vai entrar a oratória, vai entrar vestimento, o conteúdo que você produz, as redes sociais, onde vão ter contato com você a forma como você trata as pessoas, como você lida com os problemas. Tudo isso. Antes das pessoas te contratarem para assumir aquele cargo. Né? Então, se a gente não considera isso, a gente não está olhando um outro lado. E aí, vou voltar para a questão das pessoas no nosso dia a dia. Vamos eliminar a marca corporativa, vamos eliminar a marca pessoal. O que é um indivíduo decepcionado com o outro? Decepcionado com um amigo, decepcionado com um familiar? Não é só
porque aquela pessoa te fez algo ruim. É muitas vezes porque ela fez algo que você não esperava que ela fizesse. Então vamos supor que você tem um grupo de 5 bons amigos. E aí tem uma pessoa que é reservada, que é discreta, que você confia, e você vai lá e conta um segredo. E ela conta para alguém. Um segredo vaza. Como é que você se sente? Mal. Mal, traído. Traída. Você deixou soltar uma coisa que estava te irritando na frente de um amigo teu, que é aquele debochado, que fala, que é extravagante, que brinca, que zoa com todo mundo, e ele vazou. Quem que você culpa? A você mesmo, porque não deveria ter falado isso para ele. Uhum. O fato não muda, os teus 2 amigos vazaram um segredo teu. O que muda é a expectativa sobre cada um deles. Então, quando a gente fala de marcas corporativas ou pessoais, qual é o tipo de promessa que você pode gerar, qual é o tipo de expectativa que você está criando, e se você realmente vai trazer justamente aquele resultado. E aí, obviamente, envolve um autoconhecimento, envolve olhar o que o mercado procura. E claro, a gente tem que se adaptar, mas não dá para sustentar a mentira durante muito tempo. Eu faço pesquisa, pergunto. A gente aplica uma pesquisa no trabalho. Eu aprendi isso lá com Arthur Bender. Uhum. Se o Guilherme fosse um animal, que animal ele seria? Se fosse um carro, se fosse um restaurante, e aí vem ouro, né? Vem respostas que nenhum teste de perfil dá. Quando a gente usa a percepção. Né? Quando a gente usa esses recursos de multissensorialidade, de antropomorfização, zoopomorfização, estou falando errado, mas enfim, que é justamente, se essa marca, se ele fosse um animal, se essa pessoa fosse um animal, fosse um objeto, fosse um material, fosse um aroma, fosse um sabor, você usa de recursos que ajudam a ter uma compreensão, mas você tem que perguntar o porquê. Por que seria esse objeto? Por que seria esse animal? Mas o interessante é quando você faz do outro lado, pergunta para o indivíduo, né? E você e aí você compara as respostas, né? Tem diferentes outras técnicas que a gente pode fazer sobre como eu me enxergo, como eu acho que os outros me enxergam, e aí chegar para o outro e perguntar como é que você enxerga. Eu deveria achar alguém verdadeiro no Brasil para falar. Olha, né? Até dá, mas obviamente a gente sabe que todas as percepções, mesmo quando elas são verdadeiras, elas têm filtros, né? Elas têm opiniões. Você está sendo observado pelo olhar não só de alguém de fora, que talvez enxergue várias coisas que você tem, que você mesmo não vê, mas que enxerga a partir da própria perspectiva, do próprio filtro de mundo, dos próprios valores, daquilo que a pessoa acha que é aceitável ou não, ou condizente com o ambiente de trabalho. A gente julga. Mas a marca é um conjunto, né, de várias percepções. Exato, você está tateando, você está tentando entender essas percepções. E tentando entender que, de repente, claro que essas percepções de vários indivíduos sobre uma empresa, um produto ou uma liderança, elas vão ser variadas. Mas o que mais se repete? Porque você, como marca, você não vai conseguir agradar todo mundo. Você não vai conseguir criar uma mesma percepção exata para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Então, quando você compreende quem você é e para quem você é, esse match é mais fácil. Esse match é muito mais lógico. E aí, por isso mesmo, valores são uma forma de aproximação na marca pessoal e na marca corporativa. Mas para isso você tem que ter os valores, viver os valores e expressar esses valores. Porque aí é quando você vai construindo afinidade. Mas não é simplesmente falar, meus valores são. Você expressa isso nos atos, você expressa isso na palavra, você expressa isso no conteúdo, no comportamento, no tom de voz, principalmente de como você trata os outros. Tudo isso está dizendo para o mundo quem você é. Só que o mundo tem grupos de pessoas com valores diferentes que vão se Isso, para muitas pessoas, não dá muitas agradar vezes todo é uma mundo. Dor entender. Querer agradar todo mundo. Que você não vai ter todos os cargos de liderança em todas as empresas, que tem que existir essa congruência. Muito bom, muito obrigada. Nossa, eu ficaria conversando com você aqui muito. Porque Me chama de novo que eu venho. A gente vai marcar. Porque esse assunto de marca, tanto corporativa, eu sou encantada, como marca pessoal, eu sou apaixonada e
E eu vivo esse processo, né, na minha construção da minha marca e sempre pensando em tudo isso que você trouxe. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Como que as pessoas encontram você? Bom, vamos lá. Elas me encontram no @Gui Sebastiani, no meu Instagram, onde eu não posto coisas muito sérias. Encontra no perfil da minha empresa, na sebastianibranding.com. Sebastiani com Y no final.com.br. Eu vou deixar todos os contatos legal. Aqui. Encontra na minha escola, que é a Brandster, que hoje é a maior comunidade de branding do Brasil. Muito bacana. Tem 58 mil alunos, 29 professores, uns 30 e tantos cursos voltados para a área de branding. Em breve vai encontrar também o meu livro nas livrarias, que tem um nome próprio para esse tipo de postura, que é Branding Pé no Chão, que deve estar à venda provavelmente por volta de agosto, setembro ou outubro ainda desse ano 2026. Depois você manda o link, quando tiver, manda o link de compra que a gente coloca aqui. Perfeito, vai ser ótimo poder colaborar ao ponto de vista, assim como eu tive esse espaço para fazer isso aqui hoje. Muito legal. Quanto conhecimento, quanto insight eu tive aqui. Minha cabeça está fervendo e eu espero que a sua também esteja cheia de ideias para pensar a sua carreira, a condução do seu nome, a construção da sua marca pessoal. Foi uma alegria ter você até aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas que também vão se beneficiar. Coloca aqui suas dúvidas para mim ou para o Guilherme. A gente vai ter a alegria de responder. E muito obrigada pela sua audiência. Nos encontramos daqui 15 dias para mais um episódio que vai, com certeza, transformar a sua comunicação, a sua presença e a sua liderança. Muito obrigada e até breve.